Hello, strangers! Hoje eu venho trazer para vocês o caso Carlos Acutis, o influenciador de Deus que pode se tornar santo pela Igreja Católica. Mas antes, primeiro, você precisa saber como se torna um santo na Igreja. A Igreja Católica celebra no dia 1º de novembro a solenidade de todos os santos e santas. É o momento oportuno para saber como a Igreja reconhece que um fiel seja santo e possa ser invocado, pública e oficialmente como tal. Para ser venerado como santo e para poder alcançar a honra dos altares, um fiel católico passa por um processo bastante rigoroso e longo. Trata-se do processo de beatificação e de canonização. Esse processo envolve várias pessoas, muitas investigações, averiguações de condições objetivas e etapas sucessivas. Trata-se, portanto, de um processo organizado, que possui procedimentos claros e regularizados, divisão de responsabilidades e especialização do trabalho de muitas pessoas também. Para declarar uma pessoa santa, o processo a ser seguido é feito em 4 etapas. A primeira etapa é a diocesana. Na diocese que o candidato a santo viveu ou realizou a sua principal obra, um postulador, um tipo de advogado, reúne os escritos do referido candidato, recolhe documentos e testemunhos sobre a sua vida. Observe que a diocese nunca inicia um processo de beatificação de pessoas vivas. A razão disso é evidente. A santidade é dom e responsabilidade. Enquanto estamos vivos, somos responsáveis em custodiar o dom da santidade recebido no nosso batismo. Contudo, por mais santos que sejamos, enquanto estamos nessa vida terrena, podemos perder o dom da santidade. Isso também tem o seu inverso. Por mais pecador que seja, ninguém deve se desesperar da sua própria salvação, pois enquanto peregrinamos nessa vida, ainda temos a possibilidade de nos converter e nos tornar, pela graça divina, grandes santos. A morte assinala, assim, a resposta definitiva e irreformável do fiel à oferta divina de santidade. Na fase diocesana, é preciso documentar o reconhecimento espontâneo da santidade por parte dos fiéis que conviveram com o candidato. Ao concluir essa fase, o postulador envia para a Santa Sé, mais exatamente para a Congregação Pontifícia para as Causas dos Santos. Logo, todo o processo é enviado. Uma vez acolhida a causa, o candidato começa a ser chamado com o título de servo de Deus. Na segunda fase, o processo passa pelo exame acurado de 3 comissões: a histórica, a teológica e a de cardeais e bispos. Se o processo for aprovado pelas 3 comissões, o Papa publica um decreto no qual a Igreja reconhece que o servo de Deus exerceu as virtudes cristãs e humanas em um grau de excelência, ou, para usar a linguagem tradicional, em grau heróico. Desta forma, o candidato passa a ser invocado como venerável. Na terceira fase, o postulador precisa demonstrar a ocorrência de um milagre, realizado pela intercessão do venerável. Não são aceitos milagres sem a comprovação de peritos e cientistas, alguns deles não católicos e sem religião. O milagre é o sinal de que Deus confirma a santidade e de que o venerável pode ser invocado em favor dos vivos e dos falecidos. Com muita frequência, o milagre consiste em uma cura. Neste caso, exige-se que a cura seja instantânea, perfeita, duradoura e não explicável pela medicina e pela ciência. Para esta comprovação, médicos do país do venerável emitem pareceres sobre as condições já mencionadas em que a cura aconteceu. E depois, uma junta de 5 médicos nomeados pelo Vaticano constata se realmente aconteceu o milagre. Se o milagre for constatado, o venerável é declarado beato. É o que se chama de beatificação, a aprovação solene para a pública veneração depois da morte de um cristão que tem exercido em vida as virtudes em grau heróico. Em 1747, Bento XIV reservou ao Papa o direito de beatificar. A quarta fase exige a comprovação de mais um milagre, realizado após a beatificação, passando pelas mesmas avaliações da etapa anterior. Se também este milagre for reconhecido como milagre real, o Papa publica o decreto de canonização. Trata-se da declaração solene e definitiva da Igreja, segundo a qual um dos seus membros, já morto e beatificado, faz parte dos santos do céu
e por isso é invocado e venerado como tal. Essa proclamação é reservada à Santa Sé também. Todo este processo bastante cuidadoso e às vezes longo tem como finalidade apresentar ao culto público somente os que Deus deseja para tanto. Por isso a necessidade da comprovação de milagres. Além disso, tem a finalidade da Igreja Católica apresentar aos fiéis um exemplo a ser seguido no modo de viver concretamente o Evangelho. Por isso, o reconhecimento da vivência das virtudes de maneira exemplar. Os santos e as santas não são personagens míticos, são pessoas reais, que têm uma história e que viveram em lugar e tempo real. Por isso, possuem uma biografia, deixaram escritos, legaram obras concretas e herança espiritual. Por fim, seus escritos podem ser lidos como doutrinamente seguros. Suas obras, em muitos casos, continuam até os dias de hoje e sua herança espiritual continua a ter seguidores. Vamos então ao caso Carlo Acutis, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos de idade, e ele acabou de ser considerado pelo Papa Francisco como o primeiro santo da geração millennial. Foi depois de atribuir um segundo milagre, em uma quinta-feira, dia 23 de maio, ao adolescente italiano, informalmente conhecido como influenciador de Deus, e que na sua curta vida usou os seus conhecimentos de informática para difundir a fé católica, que o pontífice abriu a porta para torná-lo o primeiro santo de sua geração. Acutis foi beatificado em 2020, depois que o milagre lhe foi atribuído. A atribuição de um segundo milagre significa que ele pode agora ser elevado à santidade, mas o Vaticano não informou quando isto ocorrerá. Nascido em Londres, o jovem cresceu em Milão, onde cuidou do site de sua paróquia e mais tarde de uma academia sediada no Vaticano. Visitantes de diferentes partes do mundo que iam à igreja de Santa Maria Maggiore, em Assis, disseram que ficaram comovidos com a história deste jovem, possivelmente santo. É isso, até o próximo vídeo. Hello, strangers! Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Heitor, eu não posso falar com ela. Acabar com tudo! A idade amaldiçoada para as celebridades.